para destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, para libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão. Teu reino é de justiça, Rei dos reis, reina sobre nós, Rei dos reis, reina sobre nós. E assim nós queremos começar mais este ensino, dando toda a honra e glória àquele que veio para destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão. O Espírito do Senhor esteve sobre ele. Ele foi ungido para que pregasse o ano aceitável do Senhor, colocasse em curso o propósito de Deus na terra. E nós estamos em um tempo, sempre Deus quer cumprir o propósito dele. E ele procura adoradoras, pessoas que irão dizer sim e no seu tempo, durante a sua vida, serão aquelas que vão fazer parte do propósito de Deus, aquilo que ele quer cumprir na terra neste tempo. Glórias ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu trabalho. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus, pela tua presença. Oh, nós vamos rir de uma mentira agora. Nós rimos no nome de Jesus da mentira de que eu não sou suficiente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho a palavra do Senhor que vai direcionar a sua vida. Fica comigo até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Você pode compartilhar este vídeo também e semear, ser uma facilitadora na vida de outra mulher que também precisa ser alcançada. Eu creio que Deus traz pessoas à nossa mente, nos lembra para que nós possamos também apresentar a elas aquilo que tem transformado a nossa vida. Aleluia! Tenho falado com vocês aqui sobre o dom de Deus e trazendo especificamente a história de João 4, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana e o verso quando ele fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus. Você pode procurar no canal, você vai encontrar um ensino. Eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo o ensino sobre o dom de Deus. Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede, você lhe pediria e ele te daria a água da vida. Continuando este ensino, eu quero conversar com você hoje sobre quem te pede. É um assunto muito bom, mas também polêmico, no sentido de que o inimigo, ele quer nos parar, trazer sobre mim e você injustiça, para que nós não acreditemos que nós somos habilitadas e suficientes para ensinarmos sobre o próprio Jesus. Para nossa família, nossos filhos principalmente, sermos esta ponte, esta conexão, como essa mulher samaritana foi. Ela deixou ali o seu cântaro depois de uma conversa e um encontro, porque ela entendeu aquele que estava pedindo. Jesus disse a ela: eu sou o Messias. Eu sou o Cristo, pois aquela mulher esperava encontrar-se com o Messias, vê-lo, e neste encontro tudo transformou. Eu quero falar para você que Jesus, ele realmente está encontrando as mulheres. E eu compartilho esta frase com a experiência. Foi bem no ano de 2025,
O próprio Jesus, ele esteve na minha casa. Eu estava cuidando dos meus afazeres, eu estava lavando a louça, eu tenho certeza que você vai se identificar aqui. E eu senti uma presença do Senhor tão agradável. Corri terminar e eu sentei no sofá porque eu entendi que Deus queria falar comigo naquele momento. E foi quando a presença de Jesus, ela esteve ali. O Espírito Santo comunicando conosco, Deus Pai fala na figura do Espírito Santo, mas naquele dia a sensação que eu tinha era o próprio Jesus. E ele falou comigo algo pontual e específico e começou a dar esse start, início desse despertar, desse conteúdo que eu estou aqui compartilhando com você também. Aquilo ali foi sem dúvida um combustível para que eu não me calasse e levantasse a minha voz e dissesse: Jesus se comunica com as mulheres ainda hoje, Jesus nos encontra naquilo que nós estamos fazendo e Ele revela a face dele, Ele revela o coração dele, Ele apresenta o Pai para nós. E naquele momento, Jesus me fazia a seguinte pergunta: o que mais eu vou dar para a humanidade? O que mais eu vou dar para a terra? Então, o Senhor levou a minha mente à história, ao passado, quando o povo dele, por instrução do profeta, muitos profetas que a Bíblia juízes também que a Bíblia levantava, Deus levantava, eles venciam as guerras, eles conquistavam e glorificavam ao Senhor e fazendo o quê? Destruindo o inimigo, aniquilando os povos. E Deus mesmo dizia: não sobre nada, nem os bens eu quero que vocês peguem, porque vocês são separados para mim. Eu vou mostrar o meu poder através de vocês. E assim foi ao longo dos anos. E a Deus me lembrou disso nesse momento. Até que o Senhor falou: que mais eu vou dar, Dani? Porque eu já dei tudo. Eu já entreguei o meu filho amado. Eu entreguei tudo que a humanidade precisava. E naquele momento, tendo consciência, compartilhei essa história e também o que Deus foi falando, porque não é assim mais. O povo de Deus glorificava a Deus aniquilando os inimigos. Mas hoje a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra principados e potestades, dominadores que estão nas regiões celestiais. E nós estamos acima desses principados e potestades e não abaixo deles. Hoje, nós aniquilamos os príncipes e os reis desta era. Nós aniquilamos as mentiras do inimigo através do poderoso nome de Jesus. Não precisamos nos posicionar em guerra contra a carne, contra a sangue, mas nós proclamamos Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Nós proclamamos Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a palavra, esta é a promessa, é assim que nós conquistamos. E ele veio para destruir as obras do diabo e também colocou o mesmo Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, para que a gente fizesse a mesma coisa. Aleluia! É um assunto polêmico, porque voz que não é a de Deus, ela quer dizer que não somos capazes de transformar a nossa realidade. Mas a voz de Jesus, e eu preciso te dizer, Ele está fazendo isso agora. Você não está nessa live só por acaso, mas é porque Jesus ama a sua vida. Deus quer trazer solução, transformar a sua realidade. Ele é bom. Ele é bom e Ele é Deus Emanuel. Creia e confie que a sua vida ela não será mais a mesma a partir do momento que você se alinha ao poderoso nome de Jesus. É assim que nós vencemos as batalhas hoje. Glória a Deus. E neste encontro
Jesus falou a esta mulher: quem te pede? Quem te pede? Você pediria a água da vida e ele te daria esta água. Em outro momento, nós vemos na Bíblia que Jesus estava em uma festa. Então, de uma forma cheio de zelo e de amor e conhecendo quem ele era, ele clamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele simplesmente clamou, gritou. O chamado é o mesmo. Você que está sedenta, você que tem sede, venha a mim e beba. Ele vai nos dar a água da vida para nós bebermos. Glória a Deus. De tantas outras coisas que eu poderia falar de Jesus aqui, eu quero falar exatamente que Ele é Deus Emanuel. E Ele se fez Deus Emanuel vindo viver dentro do ventre de uma mulher. O Espírito Santo de Deus colocou a semente, que é o próprio Cristo, dentro do ventre de uma mulher que cresceu, virou um bebê, nasceu, teve uma vida onde uma família, uma mulher, um homem, eles educaram, mas a figura da mulher é que eu estou destacando aqui. O Deus Emanuel, o Deus que era todo poderoso, se fez carne. E ele não tomou o ser igual a Deus como o maior elevado, a maior posição, mas assim mesmo ele se esvaziou e ele se fez servo, assumiu a forma de servo e morreu até a morte, morte de cruz. Eu preciso dizer para você, aquele que é todo poderoso, no qual hoje nós vencemos as nossas guerras, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrimento. Eu e você, mulheres, também. Deus conhece a tua história. Deus conhece desde o teu nascimento até o dia de hoje. Tudo que você passou, abusos, traumas, mentiras, cativeiros. Tudo que foi construído sobre você. Jesus foi um homem de dores. Ele soube o que é padecer. Vamos ler juntas Isaías 53. Abra sua Bíblia comigo. E eu quero te convidar, se você pode ler com mais calma esse capítulo de Isaías, e você vai ter um encontro com Jesus. Eu me lembro, isso já tem muitos anos, mas um dia eu escutei uma música do Ministério Diante do Trono que fala exatamente Isaías 53 cantado, e eu escutei aquela música pelo menos 10 vezes seguidas naquele dia, e eu na minha cama ouvindo aquela música, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. Eu tive um encontro com Jesus naquele dia. Você pode ter um encontro lindo, profundo, porque Ele nos pergunta: quem é esse? Se você conhecer quem é este que te pede. Isaías 53, no verso 3, fala sobre Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como você tem vivido os seus dias e como tem sido a sua realidade? Jesus, ele foi um homem de dores e soube o que é padecer. Ao final disso tudo, se nós caminharmos ali para o verso 10, a gente vê que havia no coração dele uma alegria, uma expectativa. Ele olhava para a frente e ele suportou com conhecimento esse padecer, este ser um homem de dores. Vamos ler. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção com os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
ele intercedeu. Obrigada, Jesus, por isso. Eu quero te convidar neste momento a entregar ao Senhor uma oferta de gratidão. Obrigada, Jesus Cristo, por ter morrido no nosso lugar naquela cruz. Oh, Jesus, obrigada, Pai, pela expiação, pela sua salvação preparada a cada uma de nós. Obrigada, Jesus, porque você vai ver a sua posteridade. Oh, Jesus, nas tuas mãos a vontade de Deus crescerá. Obrigada, Senhor, porque o castigo que nos trouxe a paz esteve sobre você e pelas suas pisaduras nós somos saradas. Aleluia. É assim que a nossa casa está redimida, restaurada, firmada na rocha. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, porque você nos amou primeiro. Toda a honra e toda a glória de hoje para sempre, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Acerca de Jesus, a palavra nos diz: ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Mesmo sendo um homem de dores, tudo isso diante dele, ele olhava para frente, para o futuro. E aquilo trazia esperança, força e ânimo para o próprio Cordeiro de Deus se entregar. A alegria de saber que eu e você seríamos como Ele. Nova criação nele. Tudo isso, o amor que Ele nos amou, não se continha dentro do próprio peito, ao ponto que Ele olhou para a cruz e disse: vale a pena, vale a pena. O prêmio é grande demais. Ele disse: todos quanto o Pai me der, que a mim vier, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa é uma promessa, é uma verdade. De maneira nenhuma Ele não nos rejeita. É impossível alguém chegar até Deus se não for pelo próprio Deus. Você que tem buscado o Senhor, é necessário que você saiba que o fato de buscar a Deus é o próprio Senhor já falando com você, te trazendo para perto. Deus seja louvado. E aqui no verso 11, ele verá o trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Eu acho importante, pontual, entendermos que com um conhecimento, Jesus, ele foi aquele que sabia porque ele veio, o seu propósito, a missão. Ele olhava à frente e ele sabia que o prêmio era muito alto e valeria a pena. Esse é o mesmo convite quando ele falou àquela mulher: se você soubesse quem te pede. Jesus é o meu e o seu prêmio e nos convida a olharmos para ele e enxergá-lo. Enxergar tudo que ele possibilitou, uma novidade de vida, e dissermos: vale a pena. Aprendermos a enxergar quem nos pede compreender o coração daquele que olha para nós e diz: eu te vejo como a menina dos meus olhos. Foi por você que eu morri naquela cruz. Foi por cada detalhe. Aliás, ele nos fez a imagem e semelhança. Sem ele, nada do que existe veio à existência. Ele é a própria palavra que se fez carne e habitou dentre nós. Hoje nós acessamos o Espírito Santo de Deus, porque ele voltou aos céus. Se ele não tivesse subido, o Espírito Santo não teria descido. Jesus fez tudo o que ele podia para que eu e você tivéssemos uma vida hoje plena, feliz, satisfeita. A Bíblia nos diz
Pedi e recebeis para que a sua alegria seja completa. É esse o coração do Senhor. A gente precisa olhar para a nossa realidade, nossas circunstâncias e começar a dizer para tudo que está desalinhado, que está trazendo tristeza, decepção, mágoa, e trazer o nome de Jesus ali, porque Ele possibilitou. Então, naquele encontro, quando o próprio Senhor me falava, não vou dar mais nada, porque o meu filho foi dado, e o filho, Jesus, estava comigo na minha sala. Eu só sabia chorar porque a consciência desceu até mim. E eu oro agora em nome de Jesus, profetizando essa consciência na sua vida. Você já tem tudo. Deus não vai nos dar mais nada. A nossa oração agora, ela é uma oração agradecendo, elevando a nossa consciência de que tudo nos foi dado em Jesus Cristo. Quando Ele me disse, Dani, eu já dei tudo. Eu já dei tudo. É sobre isso que Ele estava falando. Conheça quem te pede. Eu vou falar novamente, conheça, conhecimento. E teve algo que Deus também me falou há muito tempo e eu não entendi, mas hoje faz tanto sentido para mim. Essa frase, eu escutei essa frase, com conhecimento, conhecereis os caminhos retos e planos do Senhor. E é isso mesmo, é o conhecimento de que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, é o conhecimento de que eu não preciso fazer mais nada para receber tudo que eu já recebi, porque foi da vontade de Deus. Nós acabamos de ler aqui. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi da vontade de Deus entregar o filho dele. Não está no que eu sou capaz de fazer, na minha habilidade nem capacidade. E naquele encontro, o Senhor trouxe esta consciência. A mesma coisa Ele estava fazendo com aquela mulher samaritana no poço, a mesma coisa Ele está fazendo para você. Para de olhar para as tuas circunstâncias, tua realidade e colocar isso acima do que o Senhor fez por você. Porque você não está sozinha. Você resolve os teus problemas e a tua vida a partir da presença manifesta de Deus. Senhor, seja louvado. Vamos orar neste momento agora. Nós vamos honrar o que Jesus fez. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque de um modo admirável nós somos feitas. De um modo assombroso demais para que a gente compreenda. E eu oro agora no nome poderoso de Jesus, pedindo, Senhor, que os olhos do entendimento de cada uma sejam iluminados e que elas conheçam, poderoso Espírito Santo, a altura, a profundidade, a largura, o cumprimento do teu amor que está em Cristo Jesus e o propósito para qual cada uma foi chamadas para boas obras, novas feituras, feitas à imagem do Cordeiro, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Obrigada por essa liberdade. Obrigada pela aliança feita no teu sangue, Jesus Cristo. Aleluia. Alegra-te sobre nós, Jesus. Veja o fruto do teu penoso trabalho hoje aqui. Alegra-te sobre nós. Alegra-te sobre nós. Alegra-te sobre nós, em nome de Jesus. Nós honramos o teu nome, Senhor.
E nós declaramos que não o abandonaremos, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, que é a garantia, Senhor, porque em parte falamos e em parte profetizamos. Então, obrigada pelo Espírito Santo, que é a garantia, a certeza de que aquilo que nós profetizamos, vai acontecer na nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Digite amém, para que eu saiba que você assistiu essa ministração inteira. Eu quero agradecer ao Senhor por novos acessos, uma nova mentalidade, que eu sei que você passa a viver a partir de hoje, um novo compromisso com o próprio Jesus, porque isso foi um encontro com Ele. Deus abençoe você.